Nesse episódio a gente vai falar sobre a melhor forma de se tornar um programador full stack, trabalhar remotamente para uma empresa no exterior ou se mudar para o exterior e se tu tá estudando com muita sede ao pote. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o 9º episódio do Ask Lucas Montano Show, um quadro que vai ao ar aqui toda semana no canal, onde vocês mandam a pergunta de vocês com a hashtag AskLucasMontano e a gente responde. Tá eu aqui, tá a Sara. Não, eu levantei a mão pra falar. Pode falar. Porque não é toda semana. Faz 2 semanas que... Faz 2 semanas que a gente não posta. Por que faz 2 semanas que a gente não posta? O que aconteceu? Tem muita coisa acontecendo aqui no canal, então a gente pulou aí umas 2 semanas, mas agora a gente tá de volta. Então se tu quer mandar tua pergunta, manda aí com a hashtag AskLucasMontano, tá bom? O que a gente tem de perguntas aí hoje? @chavalhão1 pergunta. Programo em Node.js, mas por causa do mercado de trabalho estou me forçando a aprender Java para trabalhar com back-end web. Tenho vontade de aprender Java, mas por ser uma linguagem muito verbosa, acabo desgostoso. Já passou por isso? Se sim, o que tu fez? Muito boa essa tua pergunta, chavalhão. Então, cara, tipo assim, ó, o Java 8 ele já vem com a possibilidade de escrever funções lambda, o que torna possível fazer algo chamado Syntactic Sugar. Ou seja, fica um pouco mais simples e menos verboso escrever o teu código em Java. Então, embora eu me identifico bastante com o que tu tá falando, porque eu migrei do Java para o Kotlin, que é muito menos verboso, quando o Google divulgou que a linguagem oficial para Android ia ser Kotlin, não mais Java, e eu senti uma grande diferença por migrar do Java para o Kotlin, tá? Porém, o Java 8, como eu falei, ele já está menos verboso, o Java começou a evoluir bastante nesses últimos anos, mas eu já não tô tão atualizado com Java, agora eu programo só em Kotlin. E eu comentei com vocês Syntactic Sugar, eu comentei aqui agora e comentei também lá no Instagram esses dias. E para quem não sabe, Syntactic Sugar é o apelido que se dá para quando tu escreve o teu código de forma fácil e legível em uma linguagem de programação. Então, praticamente uma linguagem que possibilita funções lambda, né, te dá muito isso. O importante é não esquecer que uma linguagem de programação ela é uma ferramenta. Então, tu não tem que gostar do martelo porque tu te enxerga martelando para sempre. Yeah. Wait, what? Ficou boa essa analogia? Tu tem que gostar de montar uma mesa e pregar uma cadeira. E para esse momento, o martelo é a melhor ferramenta para ti. Então, nunca esqueçam disso, tá? Próxima pergunta? @IsraelLesivo pergunta. Tô recomeçando a estudar a programação agora e tô devorando lógica. Algoritmos, HTML, CSS, JavaScript, jQuery e etc. Tô indo com muita sede ao pote, eu posso continuar nesse rumo. Muito obrigado pela pergunta, Israel. E tu pode tranquilamente estudar programação orientada a objetos, né, o POO, com PHP. E aprender programação orientada a objetos é fundamental, tá? Mesmo que tu no futuro vá trabalhar com uma programação mais funcional, aprender programação orientada a objetos é fundamental. Então eu não acho que tu tá indo com sede ao pote, tu tá simplesmente estudando programação orientada a objetos, que é um paradigma que é importante tu estudar, e também tá estudando uma stack, um full stack aí, web, né, com PHP, com MySQL, com HTML, com CSS, com JavaScript. Então eu acho que tu tá no caminho certo sim, tá? Beleza? Então só tu consegue responder se tu tá sofrendo uma sobrecarga ou não nos teus estudos. Mas a princípio eu acho que dá tranquilo pra ti aprender uma stack para trabalhar full stack web enquanto tu aprende o paradigma de orientação de programação orientada a objetos. Tá bom, Israel? Só mantém cuidado aí pra ti não ter um burnout aí, né? Pra ti não sofrer essa sobrecarga. Mas isso só tu vai poder identificar. Próxima pergunta. @Luiz Romário Filho pergunta. Qual a sua opinião em relação a trabalhar para o exterior remotamente ou se mudar para trabalhar? Quais prós e contras você vê em morar fora? Luiz, muito boa a tua pergunta, Luiz. E em termos de trabalhar remoto, eu não tenho, assim, essa experiência prática mais recente nesse momento. Faz um bom tempo que eu não trabalho, faz no mínimo uns 2, 3 anos que eu não trabalho remoto para outras empresas, né? Eu já tive minha própria empresa e aí eu trabalhei remotamente
e agora eu tô morando no exterior, então eu meio que pulei um pouco a etapa de trabalhar remoto para uma empresa no exterior. Mas eu mandei essa pergunta lá para os meus amigos do Dev Remoto, que é o Felipe Alvarenga e o Rafael, e eles me mandaram aqui uns bullet points de vantagens e desvantagens e eu quero ler para ti, tá bom? Então, segundo eles aí, eu tenho um vídeo com eles aqui onde a gente fala sobre trabalho remoto, tá? Eu vou colocar o link aqui em cima e na descrição, vocês podem conferir lá esse bate-papo. Mas as vantagens de trabalhar remoto aqui que eles me falaram é flexibilidade na rotina de trabalho, redução ou eliminação total do commute, né? Que é nada mais de tu viajar da tua casa para o trabalho. E terceiro ponto de vantagem é poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. O que hoje em dia, como o mercado na gringa está demandando muito profissional especializado, hoje em dia uma das coisas, digamos, com mais vantagens financeiramente falando, é morar num país onde o custo de vida é baixo e trabalhar como programadora sênior aí para uma empresa de fora, ou programador pleno, ou programador júnior, mas eu estou dizendo é porque tem bastante empresas gringas procurando programador sênior para trabalhar remotamente, né? E as desvantagens, então, que eles listaram aqui, às vezes fica difícil de discutir algumas ideias por videoconferência, principalmente o brainstorming, né? Isso eu identifico bastante agora na quarentena. Muitas vezes videoconferência com 5, 6 pessoas para trocar uma ideia, para conseguir insights sobre como criar algo, acaba ficando meio bagunçada, né? O outro ponto de desvantagem é o contato com os colegas não fica tão próximo se a empresa não faz eventos para enturmar a galera. E, por último, o time zone às vezes pode atrapalhar dependendo do caso. No caso deles, os dois trabalham remotamente. Eu sei que o Felipe Alvarenga, ele trabalha para uma empresa do Reino Unido e essa empresa contrata só dev remoto. Então ele está no Brasil, a empresa do Reino Unido tem outros devs em outros lugares do mundo. Então às vezes o time zone pode ser um pouco complicado. Tu tem que ter talvez aí uma agenda pessoal um pouco mais aberta e dinâmica. Bom, essas são as vantagens e desvantagens de trabalhar remoto. E agora a vantagem e desvantagem de morar no exterior. Eu acho, como eu falei, a Sara já falou, também já falou no Montando Podcast, é mais uma decisão de vida do que só uma decisão de carreira e profissional. Então, as vantagens e desvantagens vai variar de acordo com a tua vida pessoal, porque é uma baita decisão pessoal, tá bom? Espero ter ajudado aqui, lendo as respostas do Felipe e do Rafael sobre vantagens e desvantagens do trabalho remoto, e para conferir um pouco mais sobre viver no exterior, dá uma conferida nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que a gente fala um pouco mais sobre a nossa vida aqui. Próxima pergunta. @Gustavo C. Lima pergunta: qual a melhor forma de se tornar full stack? Começar pelo back ou pelo front? E como está o mercado de trabalho hoje na área de desenvolvimento web? O mercado de trabalho web está bombando, como sempre, na minha opinião. E claro, quando a gente fala assim, de mercado de trabalho, a gente tem que especificar uma região, que pode variar bastante de uma região ou outra. Mas, em média, o desenvolvimento web ainda tem muitas aplicações sendo criadas na web, então existe uma procura muito grande por bons profissionais para trabalhar nessa área. Mas, no geral, também isso é verdade para todas as frentes aí na área de programação, tanto mobile quanto web, quanto back-end, como full stack ou não full stack. Então, eu diria que o mercado tá bombando, vai depender da região específica que tu quer saber. E para isso, como eu já falei em outros vídeos, dá uma olhada em sites como Glassdoor, como LinkedIn Job, como Stack Overflow Job e por aí vai. Agora, sobre começar por front ou por back-end para ser um full stack web. Para tu se tornar um programador full stack web, tu tem que colocar um projeto web de pé por inteiro. Não tem muito essa de começar pelo front ou começar pelo back-end. Se tu vai ser full stack, tu tem que saber colocar um projeto de pé do início ao fim, do back-end ao front-end. Então não tem muito certo, não tem um caminho muito certo para te dizer, sabe? Começa pelo front ou começa pelo back. O que eu poderia te aconselhar é desenhar um sistema web. Vai pro papel, vai pra caneta, começa a desenhar o teu sistema web, começa a desenhar a tua estrutura de dados, começa a desenhar quais dados vão ter de input, de output, quais serviços vão processar esses dados, qual os resultados vão ser gerados desse processamento, como que esses resultados vão ser exibidos na tela. Depois que tu desenhou num papel e as coisas estão claras na tua cabeça de como o sistema
precisa funcionar, tu vai para a internet e busca como resolver cada problema específico. Qual a base de dados utilizar, como inserir, editar, excluir dados dessa base de dados, como fazer um filtro, como exibir esses dados usando JavaScript ou usando qualquer outra linguagem de programação, qualquer outro framework também aí que tu encontre na internet. Então, vai muito em desenhar o que tu quer criar e ir resolvendo um problema de vez, tá? E colocar de pé todo o sistema. Eu acho então que ao invés de falar começa pelo front e o back, eu te falaria começa desenhando o teu sistema web e vai resolvendo os problemas nas duas frentes. E tu pode sim decidir daqui a pouco usar uma linguagem de programação que te permite trabalhar com back-end e front-end. Vai ser aí o PHP, JavaScript, Ruby, Python, Java. Tem várias linguagens que vai te permitir trabalhar com back-end e front-end. E talvez não precise aprender duas linguagens ao mesmo tempo. Mas a melhor dica que eu posso te dar é pensa num projeto e coloca esse projeto inteiro de pé. Tu vai descobrir aí o que tu precisa aprender para fazer isso. Próxima pergunta. @Teixeira_Elton pergunta: gostaria de saber sobre sua experiência ao criar uma empresa na área da tecnologia. Como e por onde começou? Boa pergunta, Elton. Eu preciso gravar mais sobre as minhas experiências passadas criando produtos e fundando empresas. Então, a minha primeira empresa eu fundei em 2011, se chamava Mulab, e a verdade é que eu queria trabalhar com desenvolvimento mobile. Eu já estava aprendendo desenvolvimento nativo em Android e em 2011 não tinha mercado de trabalho ainda para desenvolvimento mobile. Então, a empresa que eu trabalhava como PHP back-end, eu trabalhava como programador back-end sênior nessa empresa, começou a fazer uns pequenos projetos em mobile. Eu comecei a gostar, mas ela descontinuou esses projetos, os clientes pararam de investir. E aí eu fiquei muito pé da vida, eu fiquei tipo assim, eu quero trabalhar com isso, tá ligado? Agora eu já senti o gosto, eu tô fazendo em casa, eu criei meu próprio aplicativo e eu quero ir pro mercado de mobile. E aí o que eu fiz? Eu decidi pedir demissão e eu negociei com essa empresa continuar trabalhando remotamente para ela como programador PHP back-end, só que eu ia trabalhar só metade das horas. E a outra metade das horas eu ia tentar achar clientes para desenvolver aplicativos. E foi isso que eu fiz. E a empresa cresceu, a gente chegou a ter 7 programadores trabalhando com nós, tudo um estilo meio sociedade, assim, a gente ganhava percentual dos projetos e distribuía. E foi bem bacana, foi uma época que eu aprendi muito. A gente desenvolveu vários aplicativos do zero, eu aprendi um pouco sobre como que é criar um projeto do zero, desde a parte de idealização do projeto. E isso foi um pontapé para minhas próximas empresas que eu vim a fundar depois em 2014, 2015, que foi meu próprio projeto, né? A minha própria ideia ganhando vida. Então, basicamente, essa aí é a minha história. Eu precisaria de um vídeo por completo para contar ela inteira, mas eu prometo em gravar um vídeo sobre isso, tá? Comenta aqui embaixo se tu tem interesse em saber um pouco mais dessa parte empreendedora de um programador e eu gravo um vídeo exclusivo para isso, tá bom, Elton? Muito obrigado aí pela pergunta. É isso, né? Bom, pessoal, muito obrigado por quem mandou a pergunta, tá? A gente continua lendo elas. Então, se tu quer aparecer no próximo episódio do Ask Lucas Montano, manda a tua pergunta aqui no YouTube ou no Twitter ou no Instagram com a hashtag e a gente sempre filtra aqui. A Sara faz um filtro ali, dá uma olhada e a gente responde, tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, se ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, clicando no sininho para ter certeza que a gente se encontra então no próximo vídeo.